Hoje há poucos moinhos a moer. Se o fazem, certamente foram recuperados para a história. Em Celurico da Beira, as águas cristalinas do rio Mondego são conduzidas para o Moinho do Pardo, ou o que ainda resta dele, através de um açude, e este tem que estar bem conservado por forma a resistir a cheias e enxurradas. Em tempos, existiam mais de 20 moinhos de água em funcionamento. Atualmente, só restam pedras para contar a história. Já nasceu aqui o bisavô do meu avô, né? Foi sempre um moinho que deu rendimento para sobreviver enquanto, por exemplo, enquanto os criadores, o agricultor teve cereal, o centeio e o milho e o trigo, em parte, deu rendimento para a gente sobreviver. Depois houve o declínio com a menos agricultura, as pessoas saíram do país, umas que emigraram, outras foram para a guerra colonial e começou a deixar de haver cereal, portanto o moleiro foram-se extinguindo, deixou de haver as padeiras que havia artesanais, né, para a padaria mecânica e o moinho foram acabando. O Moinho do Pardo, também chamado Moinho do Alfredo, localiza-se no lugar da Lameira e Espinheiro. Foi construído em 1719 a 114 metros de altitude, na margem norte do rio Mondego e reconstruído em meados do século XIX. É propriedade da família Jacinto há 5 gerações. A força motriz do moinho é a água, como força hídrica. Tem uma engrenagem por baixo que é feita em madeira, as elas são em madeira de pinho, depois tem um veio que transmite desde o fundo do rodízio à mó, que é suportado por uma segurelha que chama de surgulhal, que encaixa na pedra, depois tem o próprio olho da mó ou canoa, onde entra o cereal para baixo da mó, a mó rolando com a força da água, esmaga o cereal para se fazer a farinha, tanto para consumo humano como para animais. Todo o cereal que a mó consome é cereal seco. O centeio, o trigo, o milho, a castanha, a fava, tudo que for seco, a mó, o moinho consegue moer. Aqui ouve-se o som estridente das pedras a quem a água dá força para moer o grão. O velho moinho continua a funcionar. Já é um moinho que veio da família, já há muitos anos, da família Jacinto, e quero que continue a família Jacinto. Portanto, isto hoje é só, hoje faço uma farinha para uns amigos e para mim, para os animais, não para consumo humano, só para os animais, e para preservar aquilo que, claro, que os antigos me deixaram. Atualmente, produz exclusivamente para a família, vizinhos e amigos e recebe frequentes visitas de grupos de estudantes das escolas primárias. É o único em todo o concelho de Celurico da Beira e concelhos vizinhos que se mantém ainda em funcionamento. No rio Mondego, o único moinho que há é este ainda, por enquanto, mas o caminho que leva é ficar distinto. Orgulho-me de ser o único resistente, ainda saber trabalhar com isto e gostava que alguém seguisse as minhas pisadas, mas dificilmente. Nos tempos que decorrem, não há continuidade na mestria do moleiro. Poucos sabem picar as mós, meter água, acertar as cunhas e saber da finura da farinha. Gosto de que o moinho continua a funcionar, e a outra ainda me vai dando jeito porque tenho animais que me consomem aquilo que eu vou produzindo, pelo menos no cereal. Gostava que alguém aprendesse aquilo que eu aprendi, não que esteja aqui todos os dias, mas pelo menos ao fim de semana eu gostava que isto trabalhasse, porque ao funcionar, trazia pessoas ao concelho. E à freguesia também. Este rodízio tão tradicional aproveita a água do rio Mondego para o seu funcionamento.
É na altura do inverno que a moa funciona com mais velocidade e consegue moer mais farinha, graças à força das águas. Mas mesmo no verão, com a escassez da água, o moinho funciona dia e noite, se necessário for. No cereal, que é para consumo humano, tem que ser limpo, né? Tem que ser demolhado para ficar mais macio, para que a farinha fique muito mais macia para o consumo humano. Para animais não, qualquer pessoa até fará uma coisa destas, né? Mas para consumo humano e até mesmo para andar, tem que ter algum jeito a pessoa para que isto se mantenha a andar. Mas se não se aprendendo, esquece tudo. Eu não esqueço, porque eu nasci nisto, eu nasci aqui no moinho. Portanto, é como aquela pessoa que sabe andar de bicicleta e nunca mais esquece. Isto é igual, mas sem se aprender, nada feito. Celurico da Beira é um exemplo vivo da natureza em todo o seu esplendor, onde o verde dos campos, a pureza das águas e o odor inconfundível das searas se fundem com o trabalho do homem e juntos formam uma mistura que embriaga os sentidos. Os moinhos tiveram desde tempos imemoriais um papel central na economia e na cultura das gentes de Celurico, sendo por isso o exemplo perfeito da união entre o homem e a natureza. Os moinhos, ontem, hoje e sempre, representam a identidade do concelho de Celurico da Beira.